Boa noite, meus guerreiros. Seguinte, hoje eu vou trazer uma perspectiva diferente para vocês. Ontem me passei um pouquinho mal, então não acabei não gravando vídeo, mas hoje tem pancadaria. Hoje eu vou trazer para vocês a importância do Mestre Kami na obra Dragon Ball. E não só como mestre do Goku, mestre Kuririn, meio que mestre de Tenshinhan, meio que porque ele não foi realmente um mestre, sabe? Mas ensinou muitas coisas pro Tenshinhan. Meio, não meio, é um real mestre do Yantia. E também ensinamentos que ele trouxe para a sua vida inteira. Vou trazer. Escrevi um pouco aqui, eu gosto bastante dessa reflexão. Gente, eu vou pedir para o início do vídeo já, deixar o like, compartilhar, ajuda muito o canal. Mas começando, um pouquinho da história sobre o Mestre Kami, para quem não conhece, começa em Dragon Ball, o clássico ainda. Que literalmente o Mestre Kami, ele é um senin lendário, né? Um deus marcial, vamos dizer assim. É muito respeitado naquele mundo, naquela época, muito venerado, porque ele tem 300 anos de idade e experiências em artes marciais, em crescimento em artes marciais. E ele, por si só, foi treinado por alguém mais pica que ele nessa questão, que é o Mestre Mutaito, que é literalmente um ser humano que viveu por séculos também. E esse ser muito forte em termos de experiência, técnicas e criação de habilidades novas, foi nesse quesito, foi muito forte. Ele foi o ser que selou o Pico Daimao. Daí, Arthur, quem é o Pico Daimao? O Pico Daimao é literalmente a parte mal, todo o sentimento ou emoção negativa do Kami-sama. No momento que ele se tornou um deus, ele separou. Bom, Kami-sama. Mal, Pico Daimao. Mandou pro mundo mortal. Mas fez. Questão, como o Piccolo Daimon nessa época era muito forte em termos de numeração de de combate de Dragon Ball, ele tinha ali 300, 200, então era um poder muito grande pra época. Nenhum um Taito, que era atualmente naquela época, geração, era o deus marcial mais forte que tinha, não conseguia derrotar ele em termos de combate puro, não tinha bombas atômicas, coisas do gênero, só tinha facas, espadas, machados, armas brancas. Então o que o Taito fez? Bom, se eu não consigo derrotá-lo, eu vou selá-lo. E foi isso que ele fez. Selou o Piccolo da Amaô numa panela de arroz elétrica. E daí, por conta disso, Piccolo da Amaô ficou selado por 300 anos numa panela de arroz. Eu vou falar uma palavra que provavelmente me dá um ban no YouTube, então por isso eu me segurei um pouquinho. Mas, questão, depois disso, o Motaito acabou indo de base, mestre do Mestre Kami. O Mestre Kami falou assim, bom, eu preciso ficar mais forte. Jovem, jovial, cheio de energia, foi onde? Foi subir a torre do Karin Samar. Ou o topo onde fica o... não sei se é a palavra certa, mas o topo onde fica o Kami Samar, entendeu? Chegou no ponto do Karin, falou, Karin Samar, por favor, me treine, eu quero a água sagrada, a ultra água sagrada para virar o ser mais poderoso da Terra. E com base nisso começou o treinamento, que na época não se dizia treinamento, mas sim, pegue a água, o Karin Samar usava. E com base nisso passaram 3 anos. 3 anos depois, o Mestre Kami conseguiu pegar a água do Karin Samar e com base nesse processo tornou muito mais forte. Ele acabou não indo visitar o Kami-sama, voltou para o mundo mortal, meio que, vamos dizer, conheceu o amor no mundo mortal pelas artes marciais de novo, passou lá mais, vamos dizer assim, séculos e séculos treinando, desenvolvendo, teve todo um contexto de construção naquela época, então. Daí, 300 anos depois, contando a partir da dita de base do Mutai-sama, veio o Goku, discípulo dele que tinha o Gohan, que era o discípulo do Mestre Kami, teve o neto, o Goku. O Goku foi treinar com o Mestre Kami e com base nisso, o Mestre Kami já, um jovem talentoso, e com base nisso, e outro fato engraçado, o Kuririn, fugindo do tempo Shaolin, chegou lá e falou assim, Mestre Kami, o deus marcial mais poderoso de todos, me treine, por favor. Sim, ele não era aquele Kuririn mais enrojado, confiante, não, ele era bem humilde, sacaneava o Goku várias vezes, é bem divertido ver no Dragon Ball clássico, isso, sabe? Mas depois que a gente tem, ele ensinou toda uma questão pro Goku, ensinou valores como um dos valores que eu acho muitíssimo importante. Não só em aplicado Dragon Ball foi muito importante, mas na nossa vida é. Eu vou explicar aqui. Abre aspas, Mestre Kami falou. Eles são só crianças. Fiquei com medo deles ganharem o torneio, por isso eu me juntei. Fecha aspas. Ponto e vírgula, agora abre a outra frase. Eu não queria que eles ficassem arrogantes ou... arrogante, não sei uma palavra melhor pra isso.
e pensar se são os mais fortes, porque sempre existe um céu além de um céu ou uma montanha de uma montanha, sempre um oponente mais forte. Fecha aspas, ponto. Literalmente, isso é da saga mais pro fim do Dragon Ball Clássico, quando tem um torneio, o Mestre Kami se fantasia com uma peruca, com uma roupa diferenciada e entra no torneio para derrotar o Kuririn e o Gohan não, o Goku, porque eles estão muito fortes naquele momento, para a época deles. Eles eram crianças, vamos dizer assim, menos de 12 anos e espancavam todo mundo da Terra, literalmente. O único que ainda conseguiu se manter é, por exemplo, assim, Mestre Popo, Kami-sama, Karin-sama, Mestre Kami. O outro mestre é aquele da gaivota, o mestre do Tenshinhan, esqueci o nome dele agora especificamente, o Tal Pai Pai era, tipo assim, duas mãos cheias de pessoas conseguindo se manter contra eles. Então, querendo ou não, naquele momento eles eram muito poderosos. Era como se 99,999% da Terra não fosse oponente de crianças. Então, o Mestre Kami queria que fizesse essa lição para eles, que sempre tinha um oponente mais forte, para eles não se deixarem desleixados com o treinamento, com a vida em si. Isso é uma aplicação que a gente pode levar também para a própria vida. Porque no momento que a gente fica, já tá bom aqui, fica desleixado com certas coisas, ou a gente não anda para frente ou acaba indo até para trás. Isso é algo, né, bem complicado, mas acontece. E é uma lição que o Mestre Kami ensinou em Dragon Ball Clássico, isso deve ter sido em 1998, no máximo, a 2000, que, se não me engano, Dragon Ball Z começou em 2000, 2002, no máximo. Então, cara, foi uma lição de praticamente 24 anos atrás, que até hoje tem sentido. E com base nisso, criou o nosso próprio protagonista no anime Goku, que constantemente treinava, mas olha o fato engraçado, mesmo constantemente treinando, superando, ele nunca foi o mais forte por um período constante de tempo. Sempre existia alguém que superava ele em alguma parte. Por exemplo, assim, Dragon Ball Clássico, ele superou o Piccolo, veio o Raditz, superou o Raditz, veio o Vegeta, superou o Vegeta, veio o Freeza, então sempre tinha um oponente mais forte. E se o Goku naquela época parasse de treinar, acabou o mundo Dragon Ball, acabou tudo, todo mundo ia de base. Então, esse ato do Goku ensinado pelo Mestre Kami de nunca pare de treinar, porque sempre tem um oponente mais forte, ou uma montanha além de uma montanha, um céu além de um céu, criou um personagem que está sempre preparado, tipo um Batman. Só que o Batman se prepara com estratégias, o Goku treina, treina e treina e treina. E no próprio Dragon Ball Super, que foi recente, acho que se não me engano foi em 2018 a 2020, nesse período mais ou menos, o próprio Mestre Kami ainda tinha lições para ensinar pro Goku de caráter, no caso, técnicas, no caso, como o próprio Goku falando, não consigo atingir o estilo superior. O Mestre Kami falou assim, Goku, relaxa seu coração, relaxa sua mente, deixa o corpo fluir. Ele se esquivou e teve uma luta contra Jiren. No anime não chega a não mostrar, mas no mangá mostra. Até eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o que tem no anime e o que não tem no mangá, o que tem no mangá não tem no anime. Então, calma aí. Mas questão, o Mestre Kami lutou contra Jiren meio que um instinto superior para ensinar o Goku como atingir esse estado. Então, cara, praticamente 40 anos depois que eles se conheceram, o Mestre Kami ainda estava ensinando o Goku. É algo incrível, então a gente não teria o Goku, o desenvolvimento do Goku que a gente tem hoje em dia nos anime, mangás, jogos, se não fosse o Mestre Kami. Então, além de ser o Era Seninho, o velho tarado do Dragon Ball, que toda a gente adora dar risada junto, ele foi um grande alicerce para criar o nosso protagonista, um grande alicerce para a obra ter seguimento para frente. É algo incrível isso. Mas por enquanto é só, tá, gente? Mas tamo junto, é só o começo, amanhã tem mais vídeo.